Fala galera do YouTube, prazer, meu nome é Jonatas Mota e esse é meu primeiro vídeo no canal sobre futebol brasileiro e futebol internacional. Galera, antes de mais nada eu venho pedir o seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Compartilha aí, galera, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, me ajuda a impulsionar e crescer, né, nessa nova jornada, nessa nova aventura que é gravar vídeos para o YouTube. Galera, eu gostaria de começar nada mais, nada menos do que falando a minha história, a minha vivência com o futebol, em assistir, em acompanhar futebol. E começou lá em 2005. Tudo que aconteceu de 2005 para cá, eu tenho pelo menos uma memória afetiva das grandes competições, tanto no Brasil e no mundo. Enfim, e gostaria de abordar nesse vídeo 4 jogos daquele ano que me marcaram bastante. O primeiro deles foi a final da Champions League daquele ano entre Liverpool e Milan, que o Liverpool se sagrou campeão, mesmo tendo um time muito inferior ao time do Milan. Para quem não se lembra, aquele jogo, o Milan enfia um 3-0 merecidamente e muito rápido até no Liverpool, e o Liverpool vai lá, aquele Liverpool valente, empata o jogo, leva o jogo para a prorrogação, o jogo vai para os pênaltis, e nos dramas dos pênaltis, naquele sofrimento, né? Quem nunca sofreu assistindo uma disputa de pênalti do seu time não sabe o que é ter emoção com o futebol. E foi naquela dramática disputa de pênalti que o Liverpool se sagrou campeão europeu, um título histórico em que todos ali se lembram, todos os amantes, apaixonados por futebol se lembram. Então esse foi o primeiro jogo que me marcou, que está marcado até hoje na minha memória. E o segundo jogo foi a final da Libertadores daquele ano entre São Paulo e Atlético Paranaense. Mais especificamente o segundo jogo em que o São Paulo meteu 4-0 na final daquela Libertadores. E me marcou bastante porque foi a primeira final brasileira em uma Libertadores. Então aquilo era uma novidade. E aquele timaço que o São Paulo tinha era impressionante. Para quem não se lembra, aquele São Paulo que foi campeão da Libertadores, campeão mundial no mesmo ano e nos anos posteriores emendou o tricampeonato brasileiro. Grande São Paulo daquela época. E o terceiro jogo que me marcou bastante foi a final da Copa das Confederações daquele ano, que foi entre Brasil e Argentina. Brasil que foi para aquela Copa das Confederações com um time misto. O Brasil ali não contava com Ronaldo, não contava com Cafu, não contava com Roberto Carlos, mas mesmo assim conseguiu apresentar um futebol vistoso, um futebol bonito, um futebol que dava orgulho de assistir um Ronaldinho Gaúcho no auge, um Robinho brilhante, Kaká, enfim, um timaço que fez aquela final contra a Argentina. E aquele resultado de 4-1 foi pouco. Para quem assistiu aquele jogo, foi pouco. O Brasil brincou, colocou literalmente na roda e foi um jogaço. Então aquele jogo ficou muito marcante. E o último jogo, mas não menos importante daquele ano, que me marcou bastante, foi a final do Mundial entre Liverpool e São Paulo. Eu lembro que aquela final foi num domingo às 8 horas da manhã e foi um jogo muito esperado por mim, apesar de não ser São Paulino, apesar de não ser naquela época um torcedor do Liverpool. Eu esperava um grande jogo daquela final. Por quê? Primeiro, o Liverpool campeão europeu num jogaço contra o Milan naquela final de Champions League, e o São Paulo campeão da Libertadores
naquele grande jogo, naquele perfeito jogo contra o Atlético Paranaense. Enfim, era o Valente, que não era o melhor time da Europa, bem que a gente pode falar isso, não era o melhor time europeu, mas era um valente time europeu, time com muita garra, com muita disposição, que chegou naquela final do Mundial, contra um São Paulo que era, por muitos, se não o melhor time do futebol sul-americano, era o melhor time do futebol brasileiro. E aquele time fez história, galera, porque chegou na final do Mundial e ganhou do tão temido Liverpool de Gerrard, Liverpool que teve 3 gols anulados naquele jogo por impedimento. Tivemos uma atuação brilhante, defesas cruciais do Rogério Ceni. A mais emblemática é aquela defesa, naquela batida de falta do Gerrard na gaveta, que Rogério Ceni vai lá e busca aquela bola, que seria o gol de empate do Liverpool, e o Liverpool empatando ali, quem sabe como que seria a história daquele jogo, né? Para quem não se lembra, o São Paulo ganhou aquele jogo com o gol do Mineiro, jogadaça do Aloysio Chulapa, daquele passe de 3D, daquela trivela, né, a lá Oliver Tsubasa, e fez aquele gol para o São Paulo, que se segurou, soube jogar, soube assumir que não era o favorito, respeitou o time do Liverpool e se sagrou ali tricampeão mundial. Então, galera, aquele ano de 2005 foi um ano muito marcante, porque não só esses jogos, mas tivemos também o Corinthians campeão brasileiro, Corinthians de Tevez, Mascherano, enfim, um grande time do Corinthians. Tivemos surpresas também. Naquele ano tivemos o Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil em cima do Fluminense. Então foi um ano muito marcante e é o primeiro ano, né, que eu tenho a minha memória afetiva de futebol, foi de 2005 para cá. E logo em 2006 tivemos ali a Copa do Mundo, que foi a minha primeira decepção também com o futebol, que foi a derrota ali do Brasil contra a França nas quartas de finais da Copa do Mundo. Zidane brincou naquele jogo e tive esse contraponto, né? Que 2005 foi o ano que eu comecei a assistir, que eu me empolguei bastante. Em 2006, logo em seguida, foi um ano que eu fiquei bastante decepcionado, principalmente com a seleção brasileira, que vinha de um título de Copa América, vinha de um título de Copa das Confederações e faz um jogo vexatório daquele contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo, gol de Henry, passe de Zidane e triste. Mas é isso, essa é a minha história, meu primeiro contato com o futebol. E a partir daí eu comecei a assistir bastante os jogos de futebol, assistir bastante meu time de coração, que é o Vasco. Mas eu gosto de assistir futebol no geral, assisto jogos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Europeu, tanto as ligas mais famosas como as ligas menos famosas. Eu gosto de assistir futebol. Onde tem um jogo de futebol, um jogo bom de futebol, eu estou ali assistindo. E vou abordar com vocês ao longo desse canal sobre notícias, fatos, curiosidades sobre o mundo do futebol. E agradeço por ter ficado até aqui. Muito obrigado pela oportunidade que me deste de estar até aqui nesse finalzinho de vídeo assistindo sobre a minha história com o futebol. Muito grato estou e tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!